Olá, pessoal! Sejam muito tudo bem? Eu aqui, Adriana Takamura, especialista em relacionamentos, mentora de mulheres para relacionamentos amorosos saudáveis e felizes. Estou muito feliz de estar com vocês aqui nesse momento para termos a nossa 7ª live sobre relacionamentos. Eu tô aqui me arrumando e vendo vocês chegarem aí. E eu já quero dizer para vocês, bom, já viram que eu estou num cenário novo, né? Porque eu ainda estou na praia, ainda é início do ano, estou na praia com os meus filhotes e estou aqui ainda produzindo esses conteúdos para vocês, porque eu tenho certeza que o nosso processo é um processo de cura da humanidade, né? Eu não sou ingênua, eu acho que isso é muito importante de deixar claro aqui, porque as pessoas acham que assim, você acredita muito na mudança do mundo pela via do amor. Então, eu acredito mesmo na mudança do mundo pela via do amor, porque as pessoas mudam por duas razões, ou elas mudam pela dor, ou elas mudam pelo amor, e o amor é a via mais fácil. Porque pela dor é óbvio, é dolorido. Você tem que passar pelo negócio, descobrir que errou, né? Ou ver as fraquezas que estão acontecendo, os problemas que estão acontecendo. E aí que você vai falar, é mesmo, né? O caminho não era esse. Passou mágoas, frustrações, decepções e tristezas, né? Então, esse não é o caminho. O caminho da alteração das pessoas, quando elas realmente querem ser felizes, é o caminho do amor. Olá, meu amor, meu marido super, que está super me acompanhando aqui. E eu acho isso muito importante, sabe? Todo esse apoio familiar, marido, meus filhos, porque a gente tem a possibilidade de crescer juntos, né? Porque quando a gente fala sobre relacionamentos amorosos, a gente está ajudando ao próximo, mas se ajudando também, né? Olá, Tam! Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando aqui na live. Estou super feliz com a presença de todo mundo e eu gostaria muito que todo mundo tiver dúvidas, sugestões, por favor, me mandem aqui que eu vou falando, respondendo durante todo esse processo, né? E explicando para vocês, nós estamos aqui na live de número 7, falando sobre os limites saudáveis para estabelecer relacionamentos amorosos felizes. Por quê? Porque estamos também no momento da primeira jornada, nossa primeira jornada de lives, em que eu falo sobre o autoconhecimento na área afetiva. E por que essa primeira parte é tão importante vocês estarem aqui? Aliás, eu tenho certeza que você tem alguém que você possa compartilhar, né? Então clica, compartilha, manda para algum amigo que está precisando, porque as nossas lives são ao vivo e não vão ficar gravadas aqui, ok? E essa é uma temporada em que nós estabelecemos essa questão do autoconhecimento. Por quê? Porque para a gente poder ser feliz no relacionamento, eu preciso saber quem eu sou nesse momento atual da minha vida. Por que isso? Porque se eu sei quem eu sou, eu posso saber quem é um parceiro ideal. Ou então, se eu já estou dentro de um relacionamento, como eu consigo fazer o meu relacionamento melhorar? Mas isso é a partir do momento em que eu fico consciente de que relacionamento não é mágica, né? Essa é a grande sacada. A gente não pode achar que assim, só porque eu encontrei uma pessoa que deu química, que deu tudo certo, assim, logo no começo, e aí é a pessoa da minha vida, é a pessoa certa e eu não preciso pensar no relacionamento.
Não é assim. Você vai ter que saber que desde o primeiro momento você vai ter que pensar sobre relacionamento. E é por isso que as pessoas acham assim que ter as dores e as frustrações do amor é algo normal e comum. Então, na verdade, não. Se a gente tem autoconhecimento, eu não preciso passar por frustrações, mágoas e decepções, porque eu me protejo de entrar em roubadas e furadas. Entendeu? Então, assim, se eu sei quem eu sou, eu vou procurar qualquer pessoa pra mim? Ou eu vou estabelecer qualquer tipo de relacionamento pra mim? Não, eu não faço isso. Olá, Amanda, beijo, sejam todos bem-vindos. Eu não vou fazer isso. Por que eu não faço isso? Porque eu quero ser feliz. Eu quero estabelecer um relacionamento com uma pessoa bacana, legal, que tenha realmente compatibilidade comigo. E, aliás, eu venho falando disso em toda essa minha primeira temporada, né? Oi, Fer, muito obrigada por estar aqui, querida, beijo. Por que eu quero estabelecer esse primeiro momento de autoconhecimento? Porque eu preciso saber se eu tô procurando pessoas erradas, então isso eu já falei lá na primeira live. Se eu tenho o dedo podre para escolher pessoas erradas, né? Oi, pessoal, Gisela, Thiago, sejam bem-vindos. Eu preciso saber se eu tenho feridas emocionais a serem curadas. Eu preciso saber todo o meu histórico amoroso para ver se eu estou errando repetidamente e a necessidade de encerrar esses ciclos repetitivos de erros, entendeu? Então, para tudo isso, é importante conhecimento e estudar. Já que, normalmente, a gente não estuda pela via tradicional, né? Os nossos livrinhos, olha aqui, ó. Tem vários, ó, porque amamos. Aqui tem um outro que é apegados, amores líquidos, enfim, são N possibilidades da gente estudar, mas hoje, eu estava conversando isso até recentemente com o pessoal, que eu... Buenas tardes, Gi. Também sou sua fã, lindona. Obrigada, fica com a gente. Por que é importante a gente estabelecer esse tipo... A live é importante, as palestras são importantes. Por quê? Porque cada um tem um mecanismo de aprendizado, né? E esse mecanismo vai fazendo sentido para cada um. Então, a maioria das pessoas é digital, que é o quê? Eu preciso ouvir, ver... ter essa sensação de estar aqui numa live e também anotar. Por isso que eu falo, olha, pessoal, é muito importante ter um caderninho e anotar aquilo que faz sentido para você. Por quê? Porque aí o seu cérebro, ele gruda mais aquilo, ele fixa mais. E quanto mais você fixar essas informações afetivas e amorosas, mais você vai se lembrar disso na hora da prática. A hora que você tiver para conhecer uma pessoa, ou a hora que você está dentro de um relacionamento e acontece uma coisa que eu te falei aqui, aí você fala, opa, já linkei, porque eu estudei, entrou, captei, então eu já tô sabendo como é que faz, né? E por isso a gente tá fazendo essa primeira temporada, para que a gente tenha o autoconhecimento na área afetiva, para eu saber exatamente quem eu sou, quem você é. Quem você é agora? Você é aquela pessoa de 5, 10 anos atrás? Você é aquela pessoa... de um ano atrás? Nós já pulamos o ano, já estamos em 2025, nós já estamos aqui num novo momento de vida. E você é a mesma pessoa? Bom, se você já não é mais a mesma pessoa, porque nós mudamos a cada momento e a gente não percebe, e eu sempre dou exemplos muito práticos, assim, você gosta das mesmas coisas que você gostava há 5 anos atrás? A maioria das pessoas não. Às vezes você era uma pessoa que era super baladeira. Adorava ir pra uma balada agora. Não curto mais. Agora eu já tô na fase que, sei lá, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ver uma série, eu gosto de uma rotina esportiva, eu vou todo dia pro parque, eu faço esportes, eu me divirto com outras coisas, entendeu? Então é isso, a gente não percebe que a gente vai mudando, os nossos gostos vão mudando, a nossa essência vai mudando. E isso não é só do nosso comportamento, é por dentro também, dentro das minhas características pessoais, né? O que eu gostava, às vezes me atraía numa pessoa lá atrás, não me atrai mais hoje. Por quê? Porque eu mudei, eu amadureci, eu tive experiências que já não servem, já não fazem mais sentido pra mim, né? Então, na última live, a gente veio falando já
todas as últimas lives, né, sobre os crescimentos amorosos. Ixi, quanta gente aqui, que legal, tô super impactada aqui, hein? Oi, meus filhos queridos, Enzo, Herou. E a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo com esse processo todo de conhecimento. E na área amorosa, mais do que tudo, né, pessoal? Porque na área amorosa, a gente quer que seja um ano novo cheio, repleto de novas questões, né? De um novo movimento amoroso, de uma nova felicidade. Ou então eu tô dentro de um amor, de um relacionamento, e eu não quero que ele seja ruim. Ao contrário, eu quero reformulá-lo para cada vez sermos melhores, né? Sermos melhores dentro do nosso relacionamento, podermos ajudar o parceiro também a ser melhor. Então, se você está dentro de um relacionamento, tudo isso tem que fazer muito sentido para você, né? A próxima live, por exemplo, eu vou falar sobre as linguagens do amor, né? E a gente precisa saber. E hoje a questão são os limites que a gente tem que ter, limites saudáveis que a gente tem que ter dentro de um relacionamento, para a gente poder se relacionar melhor, né? Vocês sabem o que são esses limites saudáveis? O que a gente precisa ter dentro do relacionamento? Tô tentando buscar aqui, olha, as nossas metas para 2025. Na última live a gente falou exatamente sobre essa questão da autovalorização, né? Por que o amor próprio é a chave? Eu me lembrei disso porque, óbvio, a gente tem que fazer esses links, né? De lives, porque elas têm essa sequência, né? A autovalorização, quando você percebe o valor que você tem enquanto pessoa, você também tem condições de se dar valor. E no que você se dá valor, você tem condições de estabelecer limites saudáveis para um relacionamento. Tanto para um relacionamento que já existe, quanto para um relacionamento que vai ser entabulado, né? A gente começa um relacionamento novo, a gente precisa estabelecer novas perspectivas. Ou, por isso que a gente fala, né? Cada momento que eu tô dentro de uma relação é momento de eu olhar para cada detalhe do relacionamento, para eu poder ser uma pessoa melhor e para eu poder fazer aquela a melhor relação da minha vida. Porque olha só, a máxima é: eu quero qualquer tipo de pessoa? Não, eu quero a pessoa certa e compatível comigo. Eu quero qualquer tipo de relacionamento? Não, eu quero um relacionamento saudável, feliz, amoroso. E aqui a gente entra muito impactantemente na questão dos limites, né? O que são os limites? Os limites são aqueles movimentos... Tá bom, meu filho, fica com Deus, vai. Aquelas fronteiras que a gente precisa estabelecer, sabe? Para manter a nossa autovalorização. Então, assim, para eu manter quem eu sou, para eu manter a minha essência, para eu manter o não sair do lugar, né? Do meu senso de equilíbrio, né? Eu tenho que estabelecer limites. Por quê? Porque se a pessoa ultrapassa esses limites, eu sei que eu vou sair da minha essência. Eu sei que muitas vezes eu vou sair gritando, eu vou ficar nervosa, eu vou ficar angustiada, eu vou ficar ansiosa, não é? A gente tem reações que muitas vezes a gente nem sabe que a gente teria. E a gente acaba tendo, sabe? Às vezes a gente jamais imaginaria que algum gatilhozinho pequeno pode estabelecer reações grandes. Então, para que eu olho para os limites? Para evitar os estouros e para evitar mágoas, frustrações e brigas. Se eu evito isso, veja, mágoas e frustrações, a ideia é sempre evitar, né? Porque eu não quero acumular mágoas. Eu já venho de situações de vida que podem ter me trazido, outros relacionamentos amorosos que podem ter sido ruins e que me trouxeram mágoas e frustrações. Agora, eu preciso querer estar sempre brigando ou discutindo dentro de um relacionamento? Não, não preciso. Podemos estabelecer comunicação clara, né? E esse é um dos limites que a gente precisa estabelecer dentro de uma relação para que ela não seja beligerante, né? A gente não tenha uma guerra até
Pra gente estabelecer realmente que o relacionamento pode ser saudável, entendeu? Brigas e discussões vão existir dentro de um relacionamento? Elas podem até existir, mas elas podem ser amenizadas por duas razões. Primeiro, eu tendo equilíbrio emocional. Segundo, eu já estabelecendo previamente limites. Se eu estabeleço limites e a outra pessoa respeita os meus limites, eu não vou estourar. E aí nós não vamos chegar em pontos críticos de brigas e discussões, entenderam? Então, uma das grandes questões impactantes nos limites saudáveis é o respeito ao outro e a tudo que o outro pensa. E aí a gente vem para várias questões de limites aí. O que o outro pensa está dentro de limites mentais, né? Então, assim, a pessoa tem opiniões e ideias sobre determinadas coisas. E vou dar um exemplo, assim, muito impactante aqui hoje no nosso Brasil. A gente vive um momento de polarização política, né? E aí, vai dar certo você relacionar-se com uma pessoa que tem um posicionamento político completamente diferente do seu? Hoje as pessoas estão super polarizadas, o que significa que uma pessoa que torce para o time A detesta o time B, né? E se é assim, vai ser muito difícil vocês terem um relacionamento tranquilo. Mas é possível? É possível, desde o começo vocês estabeleçam esse limite. Olha, então discutir política não é válido dentro da nossa relação, não vamos discutir e não vamos invadir a esfera do outro. Se você quiser falar a sua opinião, para mim e para terceiros, ok, eu vou respeitar. E se você, o outro parceiro, quiser falar a sua opinião, também vou respeitar. Isso é possível? Eu já vi muitas histórias assim, inclusive, por exemplo, na religião, quando as pessoas me perguntam, nossa, Adriana, mas é possível religiões diferentes darem certo? Sim, é possível, desde que você tenha estabelecido previamente os limites do aceitável. E aí, a grande questão nessa questão da religião é como vocês vão criar os filhos de vocês, né? Então, quando você entra num relacionamento, você tem que pensar no futuro também. Para onde vocês estão indo? Quais são os objetivos? Eu quero casar e ter filhos? E nós temos religiões diferentes, então antes disso tudo acontecer, eu já estabeleço limites. Quais são os limites aí, nesse caso? Os limites educacionais do futuro dos nossos filhos. Quais são? Eu vou estabelecer a religião A ou a religião B? Como que a gente vai fazer? A gente vai dar A e vai dar B e o nosso filho escolhe depois? Ou nós vamos deixar ele livre para escolher o que ele quiser? Uma hora vai num, uma hora vai no outro? São determinadas situações que nós temos que já estabelecer antes e previamente. Porque se eu determino esses limites prévios, eu não tenho problemas lá no futuro. Entenderam? Fundamental os limites, Gia. Isso mesmo. Muito feliz com as participações aqui. Então, quando se trata de relacionamento, embora esses limites às vezes não sejam estabelecidos de uma forma muito clara, muito concreta, eles precisam ter esse direcionamento. Você precisa saber disso previamente. Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas não querem colocar limites dentro do relacionamento porque estão tão ansiosas para estar dentro de um relacionamento que tem medo de que, se colocar limite, a outra pessoa vai embora. Então, mas veja bem, se você não colocar, o problema maior vai ser a pessoa ficar, e aí logo depois vocês começarem a ter um monte de brigas, discussões, embates e no final, términos, mágoas e frustrações. Então, para que eu vou fazer isso? Eu evito. Se eu estabeleço logo no começo, eu evito que o problema seja lá no futuro. E às vezes você perde um tempo muito importante na sua área relacional. Às vezes você perde tempo com uma pessoa errada, que você não quis estabelecer os limites logo no começo, e aí a pessoa certa passou por ali naquele momento. E você perdeu, o bonde passou. Conhece essa história das nossas avós, que era na época dos bondes? E o bonde passou, já era, não tem mais como pegar. Já pensou se isso acontece com você? É isso que a gente precisa evitar a todo custo. Por isso que a gente precisa ter sagacidade na área relacional. E estabelecer os limites é muito importante, né? Então, eles podem definir todas essas nossas questões relacionais
de qualidade, né? Por isso que eu falo, limites saudáveis, né? Eu não vou estabelecer limites intangíveis, eu estabeleço limites saudáveis, né? Se eu tenho um espaço próprio dentro do relacionamento, também é outro limite. As pessoas têm uma dificuldade de falar assim, mas eu vou estar sendo egoísta se eu estabelecer limites. Não, na verdade, ninguém é egoísta por estabelecer limites. Sabe por quê? Porque o ser humano nasceu sozinho. Se ele tivesse nascido grudado numa outra pessoa, tudo bem, a gente poderia dizer que seria egoísmo, mas não. Nós nascemos sozinhos para quê? Para a gente poder se desenvolver enquanto pessoa individual. E depois desse desenvolvimento, de você completar o seu processo de amadurecimento pessoal, você tem a condição, então, de dividir a sua essência e a sua vida com outra pessoa. Então, você vai dividir aquilo que você tem de melhor com outra pessoa, correto? Então, é aí que a gente estabelece novos movimentos na vida, né? E sejam bem-vindos todos aqueles que estão entrando aqui na live. E se você estabelece esses limites dentro do relacionamento, você segura a onda e você mantém a sua individualidade. Mesmo você sendo um casal, você tem que ter a sua individualidade. Aquele momento em que você... O casal vai pro banheiro junto? Você não precisa ter aquele momento para você? Da sua intimidade ali, né? Aquela privacidade fundamental. Pois é, tem vários momentos que a gente precisa. Às vezes eu preciso parar para pensar num projeto sozinho. Às vezes eu preciso conversar com um amigo sozinho. Então, assim, ser um casal não significa que vocês estão grudados um no outro. Você vai ter que ter limites e isso não significa egoísmo. Isso é muito importante porque esse é um limite emocional que você precisa estabelecer com o outro. Cada um tem a sua individualidade. Se cada um tem a sua individualidade, cada um tem que dizer para o outro qual é o limite nesse aspecto. Porque senão, um tem uma individualidade maior, outro tem uma individualidade mais reduzida, e esse que gostaria de ficar mais tempo junto com você, não consegue. Porque você tem um limite maior relativo à sua individualidade. Então, o que vocês têm que fazer nesse caso? Conversar, estabelecer limites que sejam saudáveis para o relacionamento crescer. É o caso de moldar a relação. Aquele que tem pouco, aumenta um pouquinho. Aquele que tem muito elástica, a sua individualidade diminui um pouquinho, para que vocês tenham mais tempo em comum, né? A gente tem os nichos que vão se acoplando um ao outro, entenderam? Então, isso é uma parte de um limite emocional muito importante dentro do relacionamento. Para quê? Para você ter um relacionamento saudável, né? Por isso que é absolutamente importante. Então, vou dar um exemplo. Você estabelecer também as questões de que você não aceita mais ou menos do que determinada... coisas que você pode dar conta, né? Então, a pessoa quer te impor muitas coisas, que você dê conta de muitas coisas, você não consegue. Então, você já tem que estabelecer aquilo. Olha, eu sou uma pessoa XYZ. A gente tem que chegar no meio do caminho logo no começo. Por quê? Porque senão, cada um vai achando que o outro vai abrir mão. E a ideia do relacionamento não é que cada um vai abrir mão da sua essência. Você tem que ter limites que sejam o aceitável e cada um tem que se moldar ao outro. Um reduz, o outro aumenta. É a história de ser elástico e moldável dentro da relação. E para isso, de novo, os limites saudáveis são absolutamente fundamentais. Vocês estão olhando aqui meu fundo? Eu tô aqui na praia, gente. Tá um pôr do sol magnífico, maravilhoso. Eu tô aqui super empolgada falando com vocês. Daqui a pouco escurece, mas eu tô super empolgada aqui falando com vocês, porque além de ser um tema que eu amo, essa questão dos limites é uma questão hoje que tá muito em voga as pessoas conversarem, e eu preciso fazer com que vocês entendam que isso é importante. Primeiro, você conhecer os seus limites próprios e pessoais, saber que isso não se confunde com egoísmo,
Mas saber que dentro da relação vocês precisam conversar antes sobre isso e aquilo que é suportável para cada um e aquilo que é moldável para cada um dentro do relacionamento, porque assim vocês vão construindo sem criar aquela mágoa um do outro, sabe? Porque às vezes a pessoa vai ficando com uma mágoa muito forte, porque eu tô deixando de lado uma coisa que eu queria muito, mas eu tô abrindo mão, e aí por dentro eu vou ficando assim, e aí numa primeira briga, puf, estoura, entendeu? Numa primeira discussão, na verdade, a discussãozinha que poderia ser resolvida, estoura aquilo que já estava lá dentro. Por quê? Porque você não respeitou os seus limites. Você não respeitou. Se você não respeitou, você não passou para o outro. Se você não passou para o outro não tem como te respeitar, entende? Por isso que isso está vinculado à live anterior, que é da autovalorização. Você se valoriza para então o outro observar quem você é. Você entendeu? Alguma dúvida, alguma pergunta? Como é que tá aí, pessoal? Tô feliz de ter vocês aqui na live. Então, de novo, aí você estabelece limite e veja, os limites têm limites físicos, limites físicos. Gente, preciso falar muito sobre limites físicos. Limites físicos são importantes. Às vezes a pessoa não quer ficar muito tempo com a outra pessoa, ela gosta mais de ficar sozinha. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive um casal em que ela falava assim, Adriana, eu sinto a maior falta porque ele tem lá 2 dias por semana que ele fica nos games X lá, com os amigos, e é tipo um clube privado dos meninos. Eu falei, tem certeza, né? Tenho, já fui, já vi, mas a gente que é mulher não pode ficar, e as namoradas todas ficam injuriadas, né? Eles vão lá, ficam lá fazendo os games e as namoradas não podem ficar. Aí a gente falou, bom, vamos estabelecer, isso aí tá te incomodando, você tem que conversar com a pessoa, entendeu? E aí é um limite que o outro tinha colocado pra você. Se ele colocou e falou, isso aqui é fundamental na minha vida, não vou abrir mão. Ok, veja, o que é fundamental? Estar naqueles dias fazendo aqueles games com os amigos? Ok, mas se isso atrapalha o seu relacionamento amoroso e a outra pessoa não está satisfeita, ela também tem que dizer, olha, mas esse limite aí tá muito amplo para mim. Eu gostaria de participar mais da sua vida, principalmente porque são momentos, nesse caso, nesse exemplo específico que eu tô dando, momentos de lazer, né? Então, o que fazia sentido ali? Eles conversarem melhor e verem assim, vamos fazer um teste de se um dia da semana a gente incluir as meninas, as namoradas nessa história, e vocês fazerem os jogos de vocês e as meninas ficarem lá fazendo uma outra coisa, mas no mesmo ambiente, em que vocês possam ainda estar conectados na ida, na volta, em algum momento de intervalo, entendeu? E vamos ver se as meninas não atrapalham, porque os meninos achavam que as mulheres iam atrapalhar, né? E eles conseguiram estabelecer dessa maneira, conversaram todo mundo, deu tudo certo, as meninas foram e pronto, revolucionou para todo mundo. Entende? Limites físicos que um tinha imposto, o outro vai lá e não está satisfeito com aquele limite, ele pode ajudar o outro a pensar de outra forma e ser maleável. Olha, se você for maleável aqui, eu sou maleável aqui, você fica um dia da semana fazendo isso, o outro inclui, né? Me inclui, pronto. São limites físicos que foram reduzidos, entenderam? E se tornou, obviamente, um limite super saudável para os dois, né? A Fer pergunta aqui, como vou saber se a pessoa é a pessoa certa? Olha, eu fiz uma live especificamente sobre isso, hein, Fer? Mas eu acho que a grande questão quando a gente fala aqui na história dos limites, é que normalmente, quando é a pessoa certa, vocês conversam sobre os limites um do outro de uma forma muito tranquila. E um aceita, o outro aceita, e ambos fazem de uma forma que é natural. Entendeu? E, tá incomodando um pouquinho, conversa. E o outro, tá bom, vamos abrir mão de um pouquinho aqui por conta do nosso relacionamento. Entendeu? E aí você vai criando um relacionamento de paz. Veja, o relacionamento sempre vai ter que ter uma essência de paz, óbvio, mas sempre vai ter que ser conversado, né? Porque a relação, ela vai crescendo, ela vai se moldando a vida inteira, porque a gente tem
N situações diferentes que vão acontecendo na nossa vida, né? Tem momentos que a gente tá todo mundo super bem, tem momentos que um tá bem e o outro não tá, tem momentos que temos desafios de saúde, tem outros momentos que nós temos desafios familiares, né? Às vezes você tá casado, tem um problema de saúde com o filho. Nossa, isso envolve completamente o casal. Então a gente precisa entender, claro, a diferenciar esses momentos da vida que são cíclicos, né? E impormos como premissa básica que entre você e o seu parceiro precisa existir a paz. E a conversa efetiva. Aliás, uma das linguagens do amor é conversa, né? A gente sabe que a comunicação é muito importante dentro do relacionamento. E aqui nos limites, a conversa e a comunicação, ela é absolutamente fundamental, como eu tô dizendo para vocês. Quando você se conhece e sabe o que é que te faz mal dentro de um relacionamento, você comunica o outro. Mas de uma forma tranquila, saudável, sem agressividade, entendeu? Você não pode esperar que o outro desrespeite o seu limite para provocar uma briga, para então ele saber que aquilo era um limite seu, se você nunca comunicou que aquilo era importante para você, entende? Então você desde o começo tem que comunicar, mas para comunicar, você precisa primeiro saber quais são os seus limites, não é? Ah, meu querido, o que é o amor, né? O amor é o sentimento mais rebuscado do ser humano. Sabe por quê? Porque o amor é uma decisão. Você tem um sentimento por aquela pessoa, você admira aquela pessoa, você vai criando amizade, companheirismo, química, vai gerando e crescendo uma bioquímica do amor, né? Que é aquele sentimento de querer estar junto, de querer estar perto. E você vai moldando aquela situação e decidindo que você quer estar com aquela pessoa. Não, de novo, vou falar, amor não é mágica. Amor é decisão, amor é sabedoria, amor é conhecimento. Por isso a gente está aqui no autoconhecimento. Veja, quantos problemas a gente pode evitar se a gente tiver os limites saudáveis estabelecidos dentro da relação e os limites emocionais. A gente estava falando dos limites físicos. O limite físico também passa sobre as questões de agressão, né? Hoje a gente tem visto muito isso. Muitas pessoas cresceram com problemas familiares em que viram pais com agressão às mães, né? Então, as crianças crescem achando que aquilo pode ser que seja normal, mas não é normal. Você não pode invadir o limite físico da outra pessoa. Então, não é normal ter agressões físicas. Então, se você viu isso, trate de ressignificar isso na sua vida. Por quê? Porque não tem relacionamento que aceite isso. Isso gera dentro da relação, primeiro, óbvio, é uma relação tóxica, é uma relação que faz mal. Quando a gente fala que o relacionamento é tóxico, é porque por mais que você tenha uma química com aquela pessoa, a relação em si, ela te faz mal. Ela te faz ter mais parte do tempo com você mal, triste, chorosa, do que com você bem, feliz, entendeu? Expansivo. Então, assim, o relacionamento tóxico, ele precisa ser olhado como algo absolutamente negativo e que precisa ser encerrado. Não tem como um relacionamento tóxico ser mantido. Ele precisa ser encerrado, entenderam? Então, esse é um limite, que é o da agressão que eu tô falando, da agressão física. E aí o relacionamento tóxico não se trata só de agressão física, mas também da agressão verbal e da agressão psicológica. As pessoas às vezes não sabem, e outro dia mesmo eu vi uma procuradora falando, olha, tinha uma época, uma promotora, né, que lá no meu escritório chegavam as mulheres que só eram agredidas fisicamente, mas a agressão física não é só essa que é impactante para o relacionamento. Realmente jamais agressões físicas e verbais. Essas agressões, bom, a física, hoje a gente, claro, tem um mecanismo fácil
de ir lá na delegacia, identificar que houve agressão física e tal. Agora, agressão verbal e agressão emocional já é outro mecanismo para você identificar que você está sofrendo isso. Muitas vezes a pessoa nem sabe que ela está sofrendo isso. Mas a agressão verbal são os xingamentos constantes, são a pessoa te diminuir constantemente. E a agressão emocional e psicológica são aquelas agressões que fazem a mulher se sentir inferiorizada, né? Se sentir incapaz, se sentir menosprezada, né? E isso tudo vai gerando um ambiente muito tóxico. De novo, se você foi uma criança que viu isso acontecendo lá atrás com seus pais, saiba que isso não é o normal. Isso aconteceu sim, a gente vem de uma revolução social muito grande, atual, em que as mulheres entraram no mercado de trabalho e lá atrás, quando os homens tinham aquela imposição financeira, eles achavam que eles podiam fazer imposição de todos os níveis, que era também a imposição física, a imposição verbal, a imposição psicológica, ou seja, que eles mandariam em todos os aspectos de um outro ser que era um parceiro seu de vida, né? Então não, tá errado, tá incorreto, e aí é que entra a história dos limites, que a gente não pode deixar que sejam usurpados ou que sejam ultrapassados, porque aí a gente entra nesse tipo de relacionamento que precisa ser extinto, relacionamento tóxico, onde você tem agressões físicas, verbais, psíquicas, psicológicas e emocionais que te detonam, que te deixam para baixo, em que a pessoa tem xingamentos constantes contra você. Então, são relacionamentos absolutamente fadados ao insucesso. Se você viu isso lá atrás, não repita. Se você tem essa tendência a repetir, você precisa procurar ajuda e cura para que você realmente possa ultrapassar essas fases e esses limites, entendeu? Porque não é possível você continuar dentro de uma história dessa achando que isso foi bacana ou achando que isso é natural. Entenderam? Por isso que eu sempre falo, estabeleça os limites previamente. E mais do que isso, quando você está estabelecendo os limites, veja se o outro realmente está te ouvindo na essência, né? Porque o outro precisa entender que você é um ser que tem opiniões formadas e que você sabe quem você é. Se você impõe os limites e diz, olha, eu tenho um trabalho, o que você espera de mim dentro da nossa relação relativa ao meu trabalho? A outra fala, eu espero que você continue colaborando. E vocês estabelecem quais são os limites. Eu quero que você não trabalhe. Pra mim dá? Pra mim não dá? Então a gente chega no meio do caminho. Mas se pra mim não dá, eu abro mão disso. Outro limite, eu quero ter filhos. O outro não quer ter filhos. É possível chegar no meio do caminho nesse caso? Muito difícil, porque o meio do caminho não existe aí, né? Um quer, o outro não quer, como é que faz? Né? Não existe o meio do caminho aí. Dificilmente. E aquele que tiver que abrir mão, nesse caso, vai se sentir super afrontado. Por que a pessoa vai se sentir afrontada? Porque ela teve que abrir mão do que ela pensava integralmente. Pensa assim, eu quero ter filho, como que eu me satisfaço? Tendo um filho. E se o outro fala, eu não quero ter filho, como que ele se satisfaz? Não tendo filho. Não tem meio do caminho aqui. Se a pessoa que não queria ter filho tem um filho, ele vai sempre olhar para o filho falando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não queria isso. Entende? É por isso que a gente nunca deve forçar ninguém a ter um relacionamento ou casar porque engravidou se a outra pessoa não queria. Porque ela sempre vai se sentir absolutamente frustrada com aquela situação. Entenderam? Claro que todo mundo tem responsabilidade sobre os seus atos. Fizeram filho junto, responsabilidade na criação, responsabilidade na manutenção, né? Mas não necessariamente que você precisa estar dentro de um relacionamento para isso, né? Porque a gente precisa respeitar o que o outro
tem dentro dele de essência. Entendeu? Salvo, claro, se for alguma questão excepcional psicológica. A pessoa tinha isso porque era de uma questão do passado, uma questão familiar ou algum trauma e só precisava se curar. Aí, ok. Aí a gente promove uma cura e aí você consegue se estabelecer. Eu já tive um casal em que a moça queria casar e o moço não queria casar. Ele queria namorar e ela queria casar. E aí? Aí tiveram que realmente fazer muito processo terapêutico, muita terapia, muita mentoria comigo, inclusive, constelação familiar, para entender da onde vinha aquela negativa do rapaz de não querer casar, mas querer namorar, de dizer que a pessoa era a pessoa da vida dele, né? E claro, descobriu-se que era um trauma do passado e ele conseguiu ressignificar isso e casaram, né? Mas se ele não tivesse tomado a decisão de resolver e curar um trauma do passado, não teria jeito. Porque ele estabeleceu um limite. O limite é não caso. E ela tinha outro limite. Eu quero casar. Senão, quem se sente frustrada sou eu. Vocês entenderam? Então, assim, quando se estabeleceu e se curou a ferida, pronto. Os dois se estabeleceram juntos. Entende? Então, quando a gente faz isso por nós, quando a gente cura e estabelece esses limites, que são os limites dentro de um relacionamento, os limites que a gente tem a oportunidade também de conhecer o outro melhor. E, inclusive, quando a gente fala isso no começo, é bem importante, porque um está interessado em ser o melhor que ele puder para o outro, né? Como eu falo, nós todos vivemos num mundo marqueteiro. Saiba que nós somos um marketing ambulante, a gente está sempre se vendendo. Constantemente. Você sabia que a nossa imagem chega antes de qualquer pensamento nosso, que eu vá falar qualquer coisa, a minha imagem chegou antes? Então, porque a gente tem isso enquanto ser humano, né? Então, eu tenho um marketing que eu faço só com a minha imagem. Cada um tem o seu marketing e dentro do relacionamento não é diferente. Agora, quando você estabelece a conversa efetiva de falar sobre os seus limites, até onde o outro pode chegar dentro da relação, estabelecer que, olha, limites físicos devem ser estabelecidos, limites verbais, limites de agressões, enfim, não serão tolerados. Você já estabelece tudo isso desde o início, você também vai conhecendo o outro. Se o outro tem alguma resistência a isso ou não, se a família do outro tem alguma questão assim ou não, que aí você vai ter que olhar para ver se o outro precisa ser curado, entendeu? Então você precisa olhar para tudo isso como uma forma de autocompreensão e autoentendimento de como você vai fazer o seu relacionamento se moldar e crescer. Porque sem isso, você não faz o relacionamento crescer. Entenderam? Isso é absolutamente fundamental. O início da relação, como eu estava falando, como ele é cheio de bioquímica e a gente está encantado um pelo outro, as pessoas às vezes não querem estabelecer esses limites, né? Não querem falar quais são os seus limites. Vou dar outro exemplo de limite. Às vezes eu quero ter um tempo tempo de qualidade dentro de um relacionamento. Vamos que você é um casal casado com filhos. E qual é o tempo de qualidade que você precisa estabelecer? Não se falava muito isso, até se perceber que o tempo de qualidade dentro do casamento é muito importante, porque as pessoas falavam, não, mas eu tive um relacionamento com a qualidade, o tempo de qualidade. Eu tive um relacionamento, eu tenho os meus filhos e eu não vou repassar essa responsabilidade para ninguém. Tá, não precisa repassar, porque tem gente que fala, mas os avós não têm obrigação de ficar com meus filhos, eu que fiz os filhos, eu que tenho que cuidar dos meus filhos, ok, mas veja bem, antes de filhos, vocês eram um casal que eram só duas pessoas. Depois que vem filhos, vocês são um casal, continuam sendo um casal. É um casal que cuida de outras pessoas que precisam, né, de vocês para crescerem e serem educados. Beleza. Não precisa do avô e da avó, embora eu acho que o avô e a avó são
os avós sejam os mais legais pra gente deixar os filhos, né? Mas se você quer ter um tempo de qualidade dentro do seu relacionamento, para que o seu relacionamento, que é a base da família, continue sólido e saudável, você tem que já conversar isso com o seu parceiro. Olha, agora a gente vai ter filhos, mas mesmo assim a gente precisa estabelecer esses limites. O que a gente é legal para nós dois? Olha, dá pra gente sair uma vez por semana, pra gente sentar, namorar, conversar só sobre nós dois. Porque depois que tem filho, vocês sabem, né? O papo é como é que eu vou educar? Ai, aconteceu não sei o que na escola. Ai, não sei o que do meu filho. Então, a gente vira um papo família. Né? Não é só mais o papo, os meus objetivos sozinhos, meus objetivos sozinhos, nossos objetivos como um casal. Não é mais só isso, né? Vira um papo bem mais generalizado. Então, vocês precisam voltar para essa essência. Namoro, objetivos do casal. Por isso que muita gente já percebeu que além de ter um dia da semana para sair junto, tem que ter também uma viagem romântica sozinhos durante a relação. Sabia? Tem gente que fala assim, nossa, eu não me arrependo, levo meus filhos para todas as viagens. Sim, é super saudável os filhos estarem viajando em família, é absolutamente fundamental que a gente tenha momentos de lazer com os nossos filhos. Mas, para ter uma base saudável para os filhos, também é importante que você olhe para o casal. E se o casal consegue sair daquele aglomerado de várias coisas que acontecem dentro do ambiente macro ali, né, da família, e ficar focado só neles, eles voltam mais engajados um com o outro, mais receptivos, mais amorosos, mais ouvintes, né? Um relativo ao outro, e isso promove uma paz familiar muito maior, e dentro dessa paz familiar você consegue ter muito mais amor, carinho, envolvimento, não só entre você e o seu parceiro, mas entre você, seu parceiro e os filhos, né? Tudo passa a ser uma comunidade que anda em equilíbrio, entenderam? Então, ter um tempo de qualidade também é um limite saudável a ser estipulado enquanto você está vivendo como casal. Sabiam disso? Não é egoísmo, é tempo de qualidade. Prestem atenção. Você faz isso dentro do seu relacionamento? Faz. Olha aqui, a gente tá falando aqui, muito importante ver como é a família do seu companheiro. Sim, absolutamente fundamental. Por quê? Porque você olha o modelo que ele teve de relação. Primeiro, você obviamente vê que aquilo é bem possível que ele vá transpor para o relacionamento de vocês, ou querer que o relacionamento seja moldado assim, porque nós seres humanos somos feitos a gente age dessa maneira, né? Com a perspectiva do molde um ao outro, né? Então por isso que você vai olhar se a família do companheiro é bacana e os pais foram legais. Se não foram legais e se tem um relacionamento muito complicado, então veja se a sua pessoa, se o seu pretendente já está curado relativo a isso, né? Porque se não estiver curado, vai ter que ser curado. E isso pode ser um limite a ser estabelecido também, se você estiver dentro dessa perspectiva que eu estou dizendo, do autoconhecimento, certo? Porque se você tem esse autoconhecimento, você sabe que vai ser mais difícil lá na frente forçar a pessoa a fazer alguma coisa de uma terapia. Você entendeu? Se você não olha para isso no começo, depois, mais adiante, vai ser bem difícil. Porque aí a pessoa já ficou assim, não, mas você não me falou nada lá atrás, agora eu não vou fazer nada, não preciso mudar, não preciso me curar, não preciso olhar nada disso. Tava tudo bem quando a gente se conheceu, por que agora você tá falando isso? Então, tava tudo bem quando se conheceu, como eu disse, no início da relação, tudo são flores, né? Porque a gente tem a química do amor agindo no nosso corpo e no nosso cérebro. É por isso que você tendo autoconsciência daquilo que você precisa, primeiro, saber do outro, buscar no outro, compreender no outro e os limites que você tem que dar para o outro, se isso estiver tudo muito estabelecido dentro de você, muito consciente, você não deixa para um segundo momento. Você não fica inebriada com a química do amor que faz assim, ó. Não enxergo nada, né? Só sinto.
E aí fica todo mundo sentindo muito amor e não estabelece limites. E aí lá na frente, como é que você vai estabelecer o limite lá na frente, se você não falou nada lá atrás? Aí aquilo que eu falei, mais brigas, quando na verdade tudo poderia ter sido evitado com muita conversa antecipada. Quando você faz essas conversas antecipadas, no momento em que está rolando a bioquímica do amor, é bem provável que o seu parceiro já faça e queira fazer todas as alterações que ele precisa fazer e que são possíveis de serem feitas naquele momento, que é para manter aquela bioquímica do amor. E se você sabe como moldar o seu relacionamento, essa bioquímica se estende para toda a sua vida. Para todo momento do seu relacionamento. E consciente de que você que tem o conhecimento vai sempre ter que estar trazendo à tona as situações que precisam ser moldadas. Entendeu? Porque não basta você conhecer a pessoa certa e saber qual é o tipo de relacionamento que você quer ter. Você precisa deixar isso claro para o outro. E é isso que a gente está falando aqui, sobre a gente ter limites saudáveis, entenderam? Limites físicos, limites emocionais, limites materiais, é outra questão que é importante saber. Você sabe quais são os limites de matéria que você quer ter com o outro, financeiro, desde o início do relacionamento? Você quer ter tudo dividido? Vocês querem ter um relacionamento em que vocês comunguem tudo um do outro, e que seja tudo junto, ou não, ou para vocês isso não faz sentido, cada um com o seu, mas isso é bem importante ser colocado logo no começo. De novo, evitamos frustrações depois, porque um estava pensando de um jeito, o outro está pensando do outro, mas ninguém conversa. Se ninguém conversou isso logo no começo, o que pensa sobre isso, sobre aquilo, e já coloca aquele pensamento como um limite a ser sustentado depois, o outro não tem como adivinhar. E aí lá na frente o outro vai falar, não, mas eu não pensava assim. Nunca falei que eu pensava assim. Por que você deduziu isso? Entende? E quem estudou, que está autoconsciente, é que vai ter a obrigação de falar. E não se enganem, aqui a gente não está falando que só as mulheres têm que ser autoconscientes sobre relacionamento, não. Mas é que as mulheres, elas têm esse sentir muito mais aflorado do que os homens. Né, de como conduzir o relacionamento. É por isso que as mulheres estudam mais relacionamento. Quando eu fui fazer o meu estudo de relacionamento, só tinha mulher estudando relacionamento. Quando eu peguei todos os livros que falavam e pesquisavam e que faziam pesquisas mesmo científicas sobre o relacionamento, eram só mulheres envolvidas em descobrir tudo aquilo ali. Para quê? Para ter uma análise racional do processo, porque todo mundo fala assim, não, mas não é possível que, né, a gente tem as possibilidades de estudar tudo nessa vida e relacionamento não. Amor não. Ah, não, é possível sim. Então muitos estudos são feitos e foram feitos por mulheres, né? Por quê? Porque as mulheres tinham muito esse interesse, né? Eu tenho uma exceção, claro, várias exceções fantásticas. Quando a gente fala, por exemplo, de constelação familiar, Bert Hellinger é o pai da constelação familiar, é um homem, e quem é que é a parceira dele, que foi a mulher, super parceira dele, que desenvolveu também toda essa teoria de constelação com ele. Então, você vai tendo isso na vida e vai entendendo que as mulheres têm muito mais compreensão sobre como se relacionar. E elas têm muito mais compreensão de querer estudar melhor o relacionamento. Então, isso não é nenhum problema. Mas, para muitas mulheres, fala assim, isso é um fardo, um peso. Para mim, não. Isso é você querer ter um relacionamento saudável. Isso é da sua essência do feminino. Não se frustre porque você teve que buscar mais informações que o homem. Saiba que se você fez isso, a gente está tendo que fazer isso por um momento da vida que a gente está numa revolução social em que as mulheres incorporaram muitos outros papéis. E por conta disso, hoje, para você conversar com um homem sobre relacionamento, é importante que você tenha conhecimento, e é isso que vai fazer o outro acreditar que aquilo que você está fazendo para conduzir bem a relação é o que vai dar certo. E quando ele estiver
consciência de que tudo que você fala tem sentido racional, o homem que é muito mais na racionalidade, anda muito mais na racionalidade do que na emocionalidade, que é uma coisa muito mais da mulher, né? Um atributo muito maior da mulher, ele vai sentir que você tá fazendo sentido aquilo que você fala. Ah, então tá bom. Então eu deixo na sua mão você gerir as emoções e gerir o nosso relacionamento. Entenderam? Faz sentido para vocês? Eu espero que sim. Tem muita gente chegando e eu fico muito feliz de ver muita gente aqui na nossa live. Mas eu espero que vocês, se vocês tiverem mais dúvidas, olha, podem me mandar aqui em inbox, que eu estarei super disponível para responder a todas as dúvidas que vocês quiserem. E vocês tenham sempre essa consciência de que o conhecimento nos liberta. E o conhecimento na área de relacionamento faz com que nós sejamos mais felizes. E se vai nos fazer felizes, sempre vai valer a pena, certo? Por que a gente estuda para ter um cargo melhor? Não, porque eu quero ter mais dinheiro. Mas eu quero ter mais dinheiro pra quê? Ah, pra fazer as coisas que eu gosto. E pra fazer as coisas que eu gosto, pra quê? Pra ser mais feliz. Esse é o objetivo da vida de todo mundo. Então eu estudo relacionamento aqui pra quê? Uai, pra poder entabular um relacionamento melhor, pra ser mais feliz. Um relacionamento saudável. Um relacionamento que seja complementar. Um relacionamento que, se você conversar antes tudo que tem que ser conversado e estipular todos os limites antecipados daquilo que você precisa levar para a relação e que o outro também precisa trazer, vocês já, antes de entabular uma relação, já vão se conectar com muito mais propriedade e vão ter muito mais possibilidade daquele relacionamento ser frutífero, ser saudável, ser duradouro. Entenderam? E é isso que eu quero passar aqui para vocês. Essa possibilidade, que não é mundo de Alice, não, tá? É a possibilidade da gente transformar o mundo através do amor. Porque assim, transformando cada um de nós, transformando o nosso parceiro, a gente faz com que o mundo seja mais feliz. E se cada um estiver feliz dentro das suas histórias, a gente tem uma condição relacional com os outros e com o universo muito melhor. Pensa, um casal feliz faz seus filhos felizes. Seus filhos felizes têm amigos que eles também vão fazer felizes. E assim a gente vai irradiando esse processo como uma corrente do bem na sociedade. Aliás, excelente filme para vocês, né? Eu sempre adoro dar um pitaco, mas esse filme, A Corrente do Bem, inclusive fala muito sobre os limites que a gente tem que ter dentro das relações, é muito importante, mas também fala sobre como o bem e o amor podem vencer as questões negativas que outras pessoas trazem, né? E que elas obviamente precisam se curar. E a gente pode ter um olhar sobre isso, um olhar de conhecimento sobre isso. Oi, Fer, muito obrigada. Fernanda Moraes, linda, tá acompanhando a live aqui, espero que tá gostando, né? Que bom. E olha, se você gostou, curte, compartilha e pede para os seus amigos, a gente sempre sabe quem que tá precisando ouvir mais um pouquinho para entrar na nossa próxima live. Nós estamos fazendo aqui, estou fazendo aqui as lives todas, segunda e quinta às 18 horas, elas são ao vivo, elas não ficam gravadas. E claro que se você quiser me mandar suas dúvidas em inbox, eu vou ficar felicíssima, porque eu respondo todas as dúvidas que vão surgindo aqui durante a live. Mas às vezes o pessoal manda uma dúvida atrasada, não tem problema, pode me mandar em inbox. Eu vou dar um jeitinho de responder uma a uma todas essas lives, né? E vocês fiquem com a gente, porque na próxima live de quinta-feira nós vamos falar sobre as linguagens do amor. Você conhece as linguagens que dão certo no amor? Temos 5 linguagens típicas, mas eu costumo dizer, claro que a gente precisa se conhecer e de repente aplicar isso no outro para saber qual é a linguagem do próximo, para saber conectar, fazer vínculo. Mas a principal linguagem, sabe qual é? Comunicação, hein? A gente tem que saber se comunicar. É isso que eu queria deixar aqui para vocês, né, nessa live de hoje. No estabelecer limites saudáveis não é
que a gente vai estabelecer isso de uma forma espontânea. Não é. Ela precisa, os limites precisam ser falados e comunicados, entenderam? Espero que sim, espero que vocês tenham gostado muito da nossa live. E é isso, pessoal. Aguardo vocês na próxima live para falarmos sobre as linguagens do amor. Na próxima quinta, às 18 horas, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e até a próxima live. Beijo!